Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Toda atenção para essa palavra hoje, que nós vamos partir aqui de Efésios, capítulo 4, versos 30. Efésios, capítulo 4, versos 30. O tema dessa mensagem é: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Aqui no versículo 30, quantos encontraram? Diga amém. Vamos fazer a leitura juntos então. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela está sendo bem clara e objetiva. Qual o recado que Deus está nos dando? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. Deus se divide em três: Deus Pai, o Criador de todo o universo, a Palavra; Deus Filho, aquele que veio como homem, morreu por nós, ressuscitou; e o Espírito Santo, aquele que Jesus no Evangelho de João 14 disse que viria, consolaria, nos guiaria e nos ajudaria em toda boa obra. Glória a Deus. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmão, e o Espírito Santo já está dizendo tudo. É um Espírito que é o quê? Santo. Um Espírito que é santo. Santidade é a natureza de Deus. Qual é o oposto de santidade, meus irmãos? Qual é o oposto de santidade? Diga para mim. O que é o oposto de santidade? Pecado, iniquidade, devassidão. Esse é o oposto do que é santo. Ou seja, se ele é um Espírito Santo, irmãos, o que pode entristecer o Espírito Santo? Diga para mim. Simplesmente o pecado. Quem está entendendo? Queridos, nós temos que ter todo o cuidado do mundo para que não entristeçamos o Espírito de Deus. Nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, descemos as águas do batismo, nós fomos feitos uma nova criatura. Aquela criatura do pecado que você era, que você vivia, ela já não existe mais. E aí você passa a ser a habitação do Espírito de Deus. Está dando para entender? Até aqui? Amém ou não? Você passa a ser a habitação do Espírito de Deus. Irmão, o Espírito Santo é a coisa mais importante que o cristão precisa ter, que o servo, a serva de Deus precisa ter. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo você é apenas mais uma criatura de Deus. Mas com o Espírito Santo você não é apenas uma criatura, você é um filho, você é alguém que tem o próprio Deus habitando dentro de você. Diga aleluia. Glória a Deus, pessoal. Irmãos, agora uma coisa importante ressaltar. Se a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo ele se entristece, é porque ele tem emoções, é porque ele é uma pessoa. É impossível você conviver com uma pessoa que está o tempo todo te decepcionando, uma pessoa que está o tempo todo te entristecendo. Sim ou não? Não seria diferente com o Espírito Santo. O pecado, irmão, é aquilo que separa a nossa vida de Deus, é aquilo que nos separa do Espírito Santo. Lá no livro de Isaías, vamos para Isaías, deixa marcado aqui com alguma coisa, com a fitinha da Bíblia, com o envelope, marque aí. Vamos para Isaías,
59. Até aqui você está entendendo? Amém ou não? É simples. O Espírito é santo. Ou seja, o que entristece o Espírito Santo? O pecado. Mas não só entristece, há consequências maiores no pecado do que apenas entristecer o Espírito Santo. No versículo 2, Isaías 59, 2 diz assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Iniquidade é pecado. Ele diz: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Meu irmão, veja só, a palavra de Deus está dizendo que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Ou seja, se a pessoa, mesmo depois de convertida, mesmo depois de conhecedora da palavra, ela ainda está na prática do pecado, é lógico que ela vai ser separada de Deus. Ah, pastor, o senhor falou que o pecado entristece o Espírito Santo. A gente, como ser humano, a gente peca todo dia. É ou não é verdade? Mas, irmão, uma coisa é a sua falha humana, outra coisa é você pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente, ou seja, pecar com intenção de errar, meu irmão, isso sim entristece o Espírito Santo e pode separar você dele. Quem está entendendo, pessoal? Isso é que pode separar você dele. Quem estava aqui na sexta-feira? Quem estava aqui sexta-feira? Irmão, sexta-feira foi uma palavra tremenda. Eu falei aqui sobre o auxiliar de Eliseu, o homem chamado Geazi. Geazi era para ser o futuro profeta de Israel. Mas, irmão, ele cometeu um grande delito. A Bíblia diz que ele jurou por Deus que ele iria tomar alguma coisa de Naamã. E o que me chama a atenção foi o fato da ousadia, da vontade dele de fazer a coisa errada. Irmão, ele jurou por Deus que ele ia fazer algo errado. Ou seja, eu pergunto para você, ele pecou inconsciente ou conscientemente? Ele pecou deliberadamente. Ele fez a coisa errada querendo. Irmão, esse é o grande problema dos cristãos do século de hoje. O problema maior é esse. Esse talvez seja o grande motivo do grande esfriamento espiritual que nós estamos vendo no mundo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não é só que o amor está esfriando, irmão, é que o Espírito Santo, aquele que um dia já fez você sentir a presença de Deus no louvor, aquele que um dia fez você se derramar na presença de Deus, que a palavra ardia, queimava dentro de você, e que talvez hoje você não sinta mais nada disso. Quem está entendendo? Mas por que, pastor? Porque muito provavelmente ele ficou triste e ele se retirou. O Espírito Santo não vai habitar em casa suja. O Espírito Santo não vai ficar num lugar onde ele não é bem-vindo. Você ficaria numa casa suja? Você habitaria num lugar fedido, mal arrumado, onde tudo é uma zona? Reflita nisso. Assim também é o Espírito Santo. Quem está entendendo? Assim também é o Espírito Santo. Então, voltando lá para Efésios 4, versos 30, lendo novamente, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmão, outra coisa que me chama a atenção, dentro disso que o apóstolo Paulo está falando, é que o Espírito Santo, ele é uma espécie de selo, amém? É uma espécie de marca. Tem algumas tradições que diz no qual estáis marcado para o dia da redenção. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor fez uma marca em você, Ele colocou um selo em você, Ele colocou uma garantia na tua vida
de que você seria salvo e moraria no céu. Que garantia é essa? Que garantia é essa, gente? O Espírito Santo. Você já comprou um produto em alguma loja? Você já comprou? Comprou um eletrodoméstico, por exemplo? Todo eletrodoméstico que você compra, no Código de Direito do Consumidor, consta lá, se não me engano, o artigo 6, parágrafo 14, que todo produto que a gente compra, ele tem 3 meses de garantia, não é isso? 90 dias, todo produto. Independente se a loja disser, não, é só 7 dias. O Código de Direito do Consumidor te dá direito a 3 meses. Amém? 3 meses. Mas esse direito, ele só é garantido se você tiver o quê? Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Pronto. Se você tiver a nota fiscal, o papelzinho da garantia. Você está entendendo? Meu irmão, não vai entrar no céu sem o selo. Que selo, pastor? Espírito Santo. Nós estamos tratando de um assunto profundo e muito importante aqui, que é a presença do Espírito Santo na tua vida. Meu irmão, essa tem que ser talvez a preocupação número 1 da sua vida. Qual, pastor? Não entristecer o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Se você hoje, meu irmão, você está assistindo essa mensagem em casa através do nosso canal do YouTube ou de outras plataformas também, se você hoje se encontra no pecado, se você hoje está afastado dos caminhos do Senhor, arrependa-se, volte para o Senhor ainda hoje, confesse os seus pecados, que Ele é poderoso, justo para perdoar. Mas não perca a presença do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. O Espírito Santo foi enviado por Jesus a nós como uma garantia de que Ele vai vir te buscar e não está longe. Jesus está voltando, meu irmão. Quem sabe daqui até 2030 Jesus volta, arrebata a igreja, porque não está faltando muita coisa não. O amor já se esfriou, os dias estão passando voando, há catástrofes, há guerras no mundo todo. Jesus está à porta. E lembre-se que na parábola das 10 virgens, só entrou para com o noivo aqueles que estavam com suas lamparinas acesas. O que a lamparina representa, gente? O que representa, gente? O Espírito Santo, a chama que não pode se apagar em você. Não deixa essa chama se apagar, não deixa ele ficar triste com você. Irmão, eu não quero fazer acusação, não entenda dessa forma, por favor. Mas até quando? Até quando você vai ficar nessa prática que está deixando o Espírito Santo triste contigo? Nós vamos ver agora que o apóstolo Paulo, a partir dos versos 22, ele vai listar algumas atitudes, algumas práticas que entristecem o Espírito Santo. Só que antes, vamos ler aí o versículo 22. Versos 22 diz assim, ó: que quanto ao trato passado, vos despojei de quem? Despojeis do velho homem. Nós estamos lendo Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Irmão, presta atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa conduta passada, o velho homem, ele tem que ser despojado, ou seja, tem que ser lançado fora. Entenda uma coisa, por favor. Meu irmão, você é uma nova criatura. Você é uma criatura feita à imagem e semelhança do Senhor. Hoje você não é mais a mesma pessoa que você era antes de Cristo. Amém, gente? Não deixe o velho homem voltar. Fala para o seu irmão, não deixa o velho homem, as velhas práticas voltar. Gálatas 5:22 diz que isso é uma guerra, irmão. É uma batalha travada entre a carne e o espírito. Todos os dias, olha aqui para mim, todos os dias o velho homem vai tentar voltar. E quando eu falo homem é no sentido generalizado, homem e mulher. Todos os dias o velho homem vai tentar voltar, meu irmão. Como assim, pastor, velho homem? Aquela pessoa que te fez sentir vergonha
quando você entregou a sua vida a Jesus, esse velho homem, ele tenta voltar todos os dias. Sim ou não? Todos os dias. Meu irmão, eu costumo brincar, lógico que isso não existe, né? É demônio. Mas eu costumo brincar que o velho homem, ele é igual uma assombração. É igual um fantasma. Ele tenta o tempo todo aparecer. Ele tenta o tempo todo voltar e assustar. Mas eu digo para você, meu irmão, quando isso acontecer, lance fora. Quando você perceber, opa, peraí, pisa no freio. Não, isso aqui é coisa do velho Rodrigues. Isso aqui é coisa do velho Edivando. Isso aqui é coisa do velho Amauri. Você freia, você despoja, você manda embora. Quem está entendendo? Não aceita a velha criatura voltar. Amém? Não aceita a velha criatura voltar. Você lembra como era a velha criatura? Lembra ou não lembra? Você sofreu amnésia? Meu irmão, eu lembro exatamente como era a velha criatura. Deus me livre da velha criatura voltar. Nunca mais eu quero voltar a ser aquela pessoa. Hoje eu sou a nova criatura. Amém? Diga, eu sou uma nova criatura. Mas a tua carne quer fazer você pecar. Como aquela canção do Thales Roberto que diz, né? Mas todo dia o pecado vem. Esse pecado é a velha criatura. Esse pecado são os velhos tratos, as velhas práticas. Versículo 23 ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Quando ele diz no espírito do vosso sentido, agora não é o Espírito Santo que ele está falando. Ele está falando do teu espírito, da força que você não pode perder, da batalha que você não pode entregar. Irmão, olha para mim, enquanto você estiver vivo, você tem que lutar contra a tua carne. Você tem que buscar forças em Deus para não voltar a ser aquela pessoa que você era antes de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus ou não? Todos os dias, não aceita ficar longe da presença de Deus. Todos os dias, não aceite ficar vazio. Busca a Deus, se esforce, se dedique. Deus vai honrar, Deus vai abençoar você por isso. Amém, Jesus? Glória a Deus. Agora, versos 23, 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga, esse sou eu. Mas fala com fé, diga, esse sou eu. Meu irmão, você é um novo homem. Você, minha irmã, é uma nova mulher. Se revista dessa criatura. Quando o diabo tentar mostrar que você não mudou, envergonhe o diabo e mostre, não, eu mudei, agora eu sou de Deus, agora eu vivo só para Deus. Glória a Deus. Amém ou não? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Agora, meus irmãos, a partir do versos 25, ele vai dar uma lista de atitudes que entristecem o Espírito Santo. E a partir daqui eu peço a você que está assistindo a mensagem em casa, você que está aqui na igreja, não leve para o lado pessoal. Amém? No verso 25 ele diz assim, ó: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmão, a primeira atitude que entristece o Espírito Santo é a mentira. Diga, a mentira. Meu irmão, não ande na mentira. A mentira é a característica específica daquele que a inventou. Quem inventou a mentira? Quem é o pai da mentira? Jesus, em uma certa feita, ele chama os fariseus de filhos do diabo, porque eles inventavam mentiras. Eles viviam mentindo. Irmão, é triste falar isso, mas infelizmente até os crentes hoje em dia vivem na mentira. Tem gente que para tudo ela mente, para tudo, para fazer uma venda, para comprar uma coisa. Você está usando subterfúgios, você está usando meios que não condiz com Deus que você está servindo. Não condiz.
Aonde tem mentira, Deus não está, pessoal. Deus não está. E ainda falando da pregação de sexta, o que o Geazi ele fez, irmão, para tomar coisas, bens materiais de Naamã? O que Geazi fez? Ele inventou uma mentira. Mas sabe o que é interessante? Que quando Naamã estava indo, Naamã ele era general, uma pessoa daquela patente naquela época. Ele era tratado como um rei. Muito provavelmente Naamã estava lá dentro da sua carruagem, quando os servos dele disseram assim: olha, lá vem Geazi, o moço do homem de Deus. A Bíblia diz que imediatamente ele mandou parar a carruagem. Um general mandou parar a carruagem, desceu da sua carruagem e foi até Geazi. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? O respeito que Geazi tinha por ser um servo de Deus. Meu irmão, vou falar para você: valoriza o respeito, o bom nome que hoje você tem. Valoriza isso na tua vida. Hoje você é visto como um servo de Deus. Eu pergunto para você: um general tratou aquele homem com todo respeito por acaso? Sim ou não? Tratou ele daquele jeito por causa de quê? Por causa de quê? Por causa da presença de Deus. Meu irmão, se você for cheio do Espírito Santo, se você for um homem, uma mulher de Deus, as pessoas vão te respeitar, seja quem for. Valoriza isso na tua vida. Valoriza quem Jesus fez você ser hoje. Meu irmão, tenho certeza que muitos aqui, quando eram do mundo, ninguém respeitava. Ninguém respeitava. Mas hoje, por causa de Cristo, as pessoas te respeitam. As pessoas falam bem de você, da sua família, porque Deus está em você. Mas infelizmente, irmão, tem gente que não pensa por esse lado. Tem gente que não olha a honra que Deus está dando para ela, de ser reconhecido como servo de Deus. O Geazi, ele não olhou para isso. E quando Naamã vem até ele, ele vai lá com a mentira deslavada. Naamã, o meu senhor não quis nada, né? O profeta não quis nada do senhor, mas eu estou precisando de uns vestidos para 2 servos que eu tenho. Ele vai lá e inventa uma mentira. Primeiro que o servo era ele. Irmão, para resumir a história, sabe o que aconteceu? Quando ele volta para o profeta Eliseu achando que ia tudo ficar escondido, Deus já tinha revelado para o profeta. A palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Quem anda na mentira, quem anda na falsidade, quem anda no engano, pode ser quem for. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser o papa, pode ser o presidente, pode ser quem for, meu irmão. A verdade sempre aparece. Não há nada oculto que não seja revelado. Quando ele chega até o profeta Eliseu, Eliseu diz assim para ele: ô Geazi, meu coração não foi contigo para você fazer tamanha coisa, você inventar uma mentira, você tomar de Naamã aquilo que não era para pegar. Aí Eliseu diz o seguinte: sabe a lepra de Naamã? Agora está em você. A Bíblia diz que ele ficou leproso do alto da cabeça às plantas dos pés. O homem que era para ser o substituto de Eliseu, o homem que provavelmente ia receber a unção quadruplicada de Eliseu, agora é um leproso, destinado a ser excluído da sociedade, porque o leproso não vivia em sociedade. A mentira faz isso, irmão. A mentira, no começo, ela te dá benefícios, mas no final, ela vai te expor à vergonha e ao ridículo. Quem constrói a sua vida, quem constrói os seus bens com mentira, está construindo, meu irmão, piso de vidro, vai quebrar. Quem não quer entristecer o Espírito Santo não anda na mentira. Mente para a esposa, mente para o marido, mente para o patrão. Vai dar conta a Deus.
O que não aparecer aqui, no dia do juízo, vai aparecer num telão bem grandão. Quem está entendendo? Uma vez um certo pregador disse que se os nossos pensamentos eles passassem num telão, nós nos esconderíamos. Já pensou se tudo que você pensa passasse num telão para todo mundo ver? Misericórdia, pastor, não fale uma coisa dessa. Talvez não hoje, mas no juízo de Deus nada vai escapar. Mente para o pastor, mente para o papai, para a mamãe. E a mentira é um ciclo vicioso, irmão. Quem mente uma vez vai mentir outra. É um ciclo vicioso. Não faça isso, irmão. Você foi chamado para ser uma nova criatura. A palavra de Deus diz que o que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. O mundo diz que quem fala a verdade é bobo, é besta, não vai ganhar nada. E é verdade. No mundo de hoje só ganha quem mente. Mas o que adianta ganhar o mundo? Perder a sua própria salvação, perder a sua alma. Quem está entendendo? Vamos andar na verdade, pessoal. Se for para comprar uma coisa com mentira, eu não vou comprar nada. Se for para vender uma coisa com mentira, eu não vou vender nada. Não quero. Eu lembro que uma vez fui tirar um carro. Cheguei lá, cidadão, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Eu falei, autônomo. Pastor não é reconhecido como trabalho. Não, mas você tem que fazer alguma coisa. É autônomo de quê? Eu falei, amigo, eu sou pastor, mas eu tenho uma renda. Aí ele, não, vamos dizer que você é advogado. Eu falei, pode parar. Primeiro que isso aí é um crime, falsidade ideológica é crime. Você fica dizendo por aí que você é advogado, é juiz, é doutor. Se você não puder provar, você vai ser preso. Isso é crime. Meu amigo, obrigado. Deixa esse carro para lá. Não, mas se você disser isso, vai poder dar uma entrada X e eles vão te ligar. É só você dizer, é uma besteirinha de nada. Todo mundo faz isso, macho. Muito obrigado. Fica com Deus. Tá aí a caranga velha até hoje. Mas na verdade, não na mentira. Anda na verdade, irmão. Teu patrão pode não saber, tua esposa pode não saber, teu marido pode não saber, teu irmão pode não saber, tua mãe pode não saber, teu pai pode não saber, teu pastor não pode não saber, mas Deus vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. A balança enganosa nunca prosperará. Anda na verdade. Não é à toa que falam mal dos crentes, irmão. Tanto crente mentiroso. Misericórdia. Anda, vamos parar, irmão. Aí ele vai para a segunda atitude, né? Dessa lista que entristece o Espírito Santo. Versos 26, ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irmão, a segunda atitude que entristece o Espírito Santo é a ira. A Bíblia está dizendo claro que a gente pode se irar. O que a gente não pode é o quê? Pecar. Pastor, quando que a ira vira pecado? Meu irmão, quando você perde o controle, o domínio de si. O Espírito Santo, ele é autocontrole nas nossas vidas. Quem tem o Espírito Santo consegue controlar suas emoções, seus desejos, suas vontades. Amém? Porque o Espírito Santo, ele tem essa característica de nos dar domínio próprio. É uma das qualidades do fruto do Espírito Santo que está na tua vida. Quem recebe, diga amém. Mas, meu irmão, tem pessoas que estão se irando exacerbadamente e estão pecando. Eu lembro de um caso que aconteceu, se eu não me engano foi no ano de 2009, um caso que repercutiu no Brasil. Uma mulher, uma dona de casa, estava fazendo macarrão, né?
fazendo macarrão, botou água para ferver. E o marido tinha chegado do trabalho. Só que o marido dela tinha um comportamento abusivo com ela. Como ele era o único que trabalhava, ela não, só cuidava de casa, ele chegava xingando ela. Ah, porque tu não presta, porque tu é isso, só me dá despesa. Sabe, eu costumo usar essa expressão, comendo o juízo. Alguém já ouviu falar essa expressão? Comer o juízo. Ficar comendo o juízo da mulher. Um relacionamento abusivo. Aí, o cara falando. Tirou a blusa, deitou no sofá e falando, e xingando ela. Meu irmão, foi uma gota d'água. O diabo soprou no ouvido dela. Joga essa água quente nele. Ela não pensou duas vezes. Pegou ali a panela de água fervendo, ele deitado no sofá, de rosto para cima, ela jogou no rosto. A água entrou pelos olhos, pelo ouvido, o cara morreu na hora. Sabe o que aconteceu? 20 anos de prisão, o filho teve que ficar criado pela avó. Uma tragédia. Duas vidas destruídas. Duas não, né? 3, ainda tinha criança ainda. Um momento de ira. Uma ira descontrolada. Nós, do Nordeste, do Norte do Brasil, somos conhecidos pelo nosso temperamento, o quê? Faz assim, faz. O que é isso, gente? É esse mesmo. O irmão labareda de fogo, mas não é labareda de fogo do Espírito, não. É fogo da ira, da raiva, por tudo briga, com todo mundo faz confusão. Ô, meu irmão, você está entristecendo o Espírito Santo. Está entristecendo o Espírito Santo. Você tem que ser manso. Jesus disse, simples como a pomba é mansa, prudente como a serpente. A gente tem que ter o equilíbrio, amém ou não? A gente tem que ter equilíbrio. Por tudo você se ira, por tudo você fica com raiva, por tudo você briga. Está dirigindo, xingando, chamando, né? Começa lá a sessão gratuita de espraguejamento. Meu irmão, vigia essa ira aí. Vigia esse temperamento seu. Pede para Jesus te moldar. Pede para Jesus te ensinar a ser manso. Amém? Porque se você irar e pecar, o Espírito Santo vai ficar triste com você. Amém? Agora, a terceira coisa dessa lista, versos 28. Ele diz, aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver o quê? Necessidade. Irmão, o que é furtar? O que é furtar? Roubar. Pastor, mas roubar é uma coisa muito séria, pastor. Irmão, você acha que roubar é uma coisa muito séria? Posso dar um detalhe bem... Agora o negócio vai ficar polêmico. Agora vai cair a live, vai ter chuva de hater. Eu estou até esperando já. Posso? Lá vai. Malaquias 3:8. Tinha que ser, né, pastor? Vai falar do dízimo. Roubar não é uma coisa séria? Sim ou não? Olha a conversa de Deus com o homem, com o profeta. Deus falando direto com o homem. A conversa ali, ó, vou dar uma direção para vocês. Deus fala assim: roubará o homem a Deus? O que ele diz? Deus responde: todavia vós me roubais. Aí o ser humano pergunta: e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas assadas. Irmão, se já é feio roubar o homem,
pedirá a Deus. A Bíblia está falando bem claro que quem não é dizimista, não é ofertante, está roubando a Deus. Não é à toa, irmão, que tem muita gente hoje em dia que o Espírito Santo não está mais nela, não habita mais nela, porque há um grande espaço no coração dela para a avareza. Ela não consegue ser fiel a Deus. Existem muitas pessoas da igreja que ou é dizimista e não oferta nunca, ou é ofertante e nunca dizima. Deus está colocando você numa classe de pessoas que rouba. Isso é muito sério. No versos 9 ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí o versos 10, a ordem é o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Diga glória a Deus. Irmão, o único lugar na Bíblia que você vai ver a Bíblia falando para fazer prova de Deus é aqui, para quem é dizimista e ofertante. Eu sou dizimista e ofertante desde o dia que eu me converti. Você está vendo esse relógio aqui? Bonito. Ganhei da esposa de presente. Está aqui o meu filho e eu. Eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas, irmão. Misericórdia. Mas final do ano passado, acho que foi novembro, eu estava vindo para a igreja e fui botar esses relógios de enfiar assim, né? Por baixo é chato. Se você não tiver cuidado, esse escorrega da sua mão, cai no chão. Foi exatamente o que aconteceu. A mulher tinha comprado, meu irmão estava novinho, puf, caiu no chão de cara. A tela rachou. Rachou a tela. Na hora eu falei, dois medos. Primeiro da mulher, né? Já sabia que ela, não tem cuidado, as coisas que eu te dou é desse jeito, e papapá. Ou você acha que a minha esposa é um anjo já de candura? É não, é igual a qualquer outra irmã. Meu irmão, mas amor, foi um vacilo, misericórdia. Irmão, você acredita? Passou uns dias, fiquei tão tempo que eu deixei o relógio jogado lá. Aí passou um dia, eu vi o relógio jogado, voltei lá, peguei o relógio na minha mão, tirei assim, ó, peguei na minha mão, e eu falei: Senhor, eu sou dizimista fiel, isso aqui custou caro para minha esposa, é um presente. O Senhor disse que é para fazer prova, meu Deus, me dá condições de arrumar isso aqui. Irmão, diante do Espírito Santo de Deus, está aqui, ó, bonzinho, está aqui, ó, diante do Espírito Santo de Deus, o relógio voltou normalzinho, irmão, está aqui, normalzinho. Eu orei, meu Deus, eu não aceito prejuízo desse. Eu sou dizimista, todo mês é certinho. Na hora que cai ali, já caiu. Agora com esse negócio de Pix é uma benção. Caiu na mesma hora. Eu não gasto, fico pagando as contas primeiro, não. É primícia, é do Senhor. Eu já separo, mando lá para o meu pastor. Pastor Isaías, segue aqui o dízimo. Pastor Isaías, segue aqui minha oferta de primícia. É assim. Ou você acha que eu sou um hipócrita, um fariseu, que fica colocando carga sobre os teus ombros e não leva no meu?
Meu pastor é prova. Pode perguntar do meu pastor se não é assim. Pode perguntar. Aí depois dou o meu jeito. Pago as contas, desenrolo daqui, desenrolo de lá e vou embora. É assim. Eu orei e falei, Senhor, não quero um relógio quebrado. Não é nem pelo valor dele. A mulher me deu com tanto carinho. Um relógio bonitinho, o meu já estava mais velho, meu irmão, do que o meu carro. O outro que eu tinha. Todo já. Me deu com carinho. Eu falei, Senhor, não aceito, me abençoa. Está aqui, irmão, com a foto do meu filho, com a mais linda. Fazei, está aqui, ó. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11. E por causa de vocês, da fidelidade de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, o teu tostão que você soa tanto para ganhar, para que não consuma o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê? Aplauda Jesus então. Pode aplaudir. Irmão, eu olhei para o relógio agora, eu vou deixar ele aqui. Porque a primeira vez Deus fez, né? Mas eu errar a segunda aí, né? Misericórdia, né? Também tem que deixar ele aqui, depois eu colo. Não é nem pelo valor, gente. É pelo o apreço, né? Minha esposa que deu. Tem que cuidado. Amém ou não? Cadê os casados aqui? E aí, os casados, cadê os maridos? Cadê os maridos? Quando a esposa dá um presente, você é zeloso ou como é que você faz? Aí, meu irmão, duvido quem não é zeloso. Duvido. Se depois a mulher vem, ó. Não é assim? Os homens ficaram calados, irmão. Quem cala consente. É melhor cuidar direitinho, não é não? Cuidar, né? Amém? Entristece o Espírito Santo? Roubar? Pastor, graças a Deus, nunca roubei ninguém. Parabéns, irmão. Mas e o Senhor? Eu não posso obrigar você a crer na Bíblia, irmão. Nem quero isso. Mas a palavra de Deus é a verdade. Amém? Volta lá, por favor. Eu vou já terminar. Versos 29. Agora, o quarto e último, né, delito aí que entristece o Espírito Santo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Mas só a que for boa para promover edificação, que dê graças ao que ouve. Eita Jesus, agora chegou num ponto que misericórdia. Irmão, o que é a palavra torpe? O que é a palavra torpe? É palavra de baixo escalão. O mais conhecido, palavrão. Tem crente que chama palavrão? Sim ou não? Tem, irmão. Acredito que tem. Às vezes até por causa do ambiente de trabalho. Você é cristão, você é crente, você trabalha num lugar onde todos os seus amigos de trabalho chamam palavrão. Você ouve toda hora eles... Entendeu? Aí você chega e começa a falar também. Você convive naquele ambiente. O profeta Isaías, lá em Isaías 6, vamos abrir lá. Vai lá para Isaías 6. Eu não abri isso aqui nem no horário do dia. Vou abrir agora. Isaías 6. Nós estamos falando de um profeta, irmão. Homem grande. Glória a Deus ou não? Homem grande, homem de Deus. No versículo 5, Isaías 6, 5.
Ele diz assim, ó: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que você acha que fazia os lábios dele ser impuro? Exatamente, palavrão, falar bobagem, né? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros. Por que ele tinha lábios impuros? Por que ele chamava palavrão? Porque ele estava no meio de um povo que falava. Irmão, não tem jeito. Se você está num ambiente onde a pessoa chama palavrão, xinga as outras, fofoca, você vai ficar do mesmo jeito. Importante às vezes a gente se afastar um pouco. Lembra que você é crente. Lembra que você tem que dar um bom testemunho. A Bíblia diz que o bom testemunho é melhor, é mais louvável que o unguento mais caro. Glória a Deus. Lembra disso. Aí ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, que Deus faça você ver Ele nessa noite. Que o Espírito Santo faça você ver Deus essa noite, para a tua vida mudar. Aí ele diz: quando ele viu Deus, mas um dos serafins, versículo 6, voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com ela fez o quê? Tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Meu irmão, é tremendo isso aqui, gente. É uma ação espiritual que aconteceu para Isaías se tornar profeta. Ele não podia ser profeta com aquela boca suja. E agora eu vou polemizar mais uma vez. Lá vai pastor Rodrigues, misericórdia. Meu irmão, cuidado, profeta da boca suja. Outro dia eu estava vendo na internet, rapaz, o pastor no fogo, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, seu filho de uma bênção. Foi isso que ele falou? Irmão, o cara pregando, ele soltou um palavrão no meio da pregação. Quem viu esse vídeo? Será que foi só eu que vi? Será que só eu no mundo que tem internet? Jesus! Quem viu esse vídeo? Aquele palavrãozinho que começa com a letra F, qual é? Eita Jesus! Queima Jesus a língua dele, tira a brasa, serafim. Aquele que começa com F, que todo mundo fala. Rapaz, o fulano é... Se você fica chamando o fulano de... tua boca vai ser lavada com o sabão do lavandeiro hoje. Jesus vai pegar, vai esfregar a língua assim. Sai. Não foi o que ele fez com o profeta Isaías? Esse irmão é fera, amém? Cuidado, irmão. Aí solta, né, aquele famoso palavrão que o nosso amigo Fausto Silva soltava todos os domingos na hora da pegadinha. Quem lembra? Você sabe de qual que eu estou falando? Parabéns, meu filho. Obrigado, meu filho. Você tá certo. Irmã Sandra, irmã Irmã, tem que ensinar mesmo. Não? Ele nem sabe. Ô, glória a Deus. Um dia eu estava jogando um joguinho, né? Naqueles online. Que o negócio hoje da garotada é a famosa call. Abra aí a call. Você sabe o que é call? Quem sabe o que é call? O call é o microfone do celular. Abra aí a call. Aí eu abri a call, né? Vamos ver o que tem essa call aí.
Abri a cal, meu irmão, eu jogando com os garotinhos, as crianças, eu fiquei assim, meu Deus, que vergonha. Eu, tamanho velho, jogando com um monte de guri buchudo, né? Um monte de menino. Aí, eu errei lá a jogada. Rapaz, o menino desceu, meu irmão, além, ó. Mas chamou todo tipo de palavrão pra cima de mim. Eu falei assim, eita Jesus, cadê a mãe desse menino pra dar uma lapada nele? Tem mãe não, menino? Menino! Mas todo dia você ajeita, homem! Desse tamanho! Não tem idade nem pra lavar a cueca e já tá com essa boca com meu irmão. Era cada palavrão que eu peguei e desliguei a call. Não aguentei não, irmão. Nem quando eu era do mundo eu chamava palavrão. Nem quando eu era do mundo. Eu levo tão a sério esse negócio do que sai da boca, porque eu prego, eu canto, irmão. Pregar, eu vou cantar com a boca suja, vou subir em cima do altar, sendo que lá na minha convivência, no meio dos amigos, eu fico falando palavrão. Que evangelho é esse que a gente vive? Evangelho de cara de pau, evangelho sem futuro, irmão. Aí depois não sabe por que quando vem para um culto, pastor, olha, irmão, fecha o olho, pelo amor de Deus. Ai. Irmão, você não sente Deus, você não tem prazer em Deus, porque não está aí. O Espírito Santo não está aí. Você está vazio, você está seco, você está igual o vale de ossos seco. Deus levou o profeta para um vale e falou: o que você vê? Eu só vejo osso seco, morto, vazio, não tinha nada de vida ali. Aí Deus fala: esses ossos podem levantar e se tornar algo poderoso. O profeta disse: Senhor, tu sabes. Deus falou para o profeta: então profetiza, abre a boca. A tua boca tem que ser instrumento de bênção. Abra a boca, profetiza sobre esses ossos. Quando ele começou a profetizar, vem os ventos dos quatro cantos. Irmão, aqueles ossos começaram a sofrer um rebuliço. Cada osso se juntando no osso, até que dali se tornou um exército forte. Eu profetizo em nome de Jesus que o mesmo Espírito que levantou aquele vale de ossos secos te levante nessa noite. Faça de você um instrumento de Deus. Faça de você vivo na presença dEle. Para a gente encerrar, voltando, Filipenses 4, versos 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Aí ele dá outra listinha, né? Toda amargura. Irmão, o que tem de gente amargurado nesse mundo, é ou não é? Às vezes eu já desisti de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Sabia disso? Tem lugar que se você for dar um bom dia para a pessoa vira com aquela cara assim. Misericórdia. Dá vontade de você sair correndo. Mais um pouco, a cabeça faz 360, meu irmão. Aí você... Misericórdia. Foi um dia num supermercado, peguei um carrinho de compra, comprei umas coisinhas, levei para o caixa. Cheguei no caixa. Bom dia. Nem me respondeu. Vixe, Jesus. Aí foi passando as compras. Aí eu não estava ensacolando, porque eu estava só, né? Estava botando as compras lá. Aí quando ela olhou assim, pegou uma sacola e começou. Jesus. Meu irmão, o negócio estava tão feio que eu tive que falar assim para ela: ô, minha irmã, eu vou comer isso aí. E eu quero comer inteiro. Isso aí é de comer. Eu quero comer. Eu tive que dar uma, né? Para ela se tocar, que eu estava esbagaçando as minhas bolachas. Eu queria comer bolacha, não era farinha não. Eu tive que dizer: minha senhora, deixa que eu ensacolo em nome de Jesus. Só vai passando.
amargura, irmão. Amargura. Jesus, Maria José. Que coisa triste. Aí ele diz: toda amargura, ira, a gente já falou. Cólera, né? É o que passa um pouco da ira, como eu falei naquele caso que eu contei para vocês. Gritaria. Irmão, entristece o Espírito Santo, gritaria. Mas não é gritaria de louvor, de glória, de júbilo, não. É aquela gritaria de contenda, de briga. Aquela casa que tudo que é para fazer é os berros. Ah, menino, sai daí, seu cachorro, porque até o pobre do cachorro sofre. Se o cachorro pudesse fazer um boletim de ocorrência, Jesus. É tudo à base dos gritos. Cuidado, irmão, onde tem grito tem demônio. Não é à toa que a pessoa anda gritando. Blasfêmia. Acho que uma das grandes blasfêmias que a gente às vezes comete é a autodepreciação. Você olhar para si mesmo e dizer assim: eu não sirvo para nada, eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Meu irmão, isso é uma blasfêmia. Jesus não morreu por alguém que não vale nada, não. Você vale muito, glória a Deus. Fala para o teu irmão: você vale muito, irmão. Aí diz: blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas entre vós. Irmão, malícia é aquela maldade no coração, aquela maldade nos olhos. Tem gente que é maliciosa demais. Vem para a igreja e... Viu aí o pastor? Uma bênção, né? Mas essa pregação aí... Viu como é que ficou a igreja, né? Mas o pastor deve ter gastado a nota, né? Você é malicioso, irmão. Cuidado. Olha para o seu irmão, olha com um olhar de malícia. Pensa coisa maldosa da pessoa que está do seu lado. A mesma brasa que queimou a língua de Isaías pode queimar o olho também. Ou não pode? Pede para Jesus purificar esse olhão aí. Esse olho azul cor de piscina. Fala para Jesus: Jesus, eu quero ter olhos santos. Eu quero olhar para uma pessoa do sexo oposto e eu quero ver nela o Senhor. Eu não quero ver nela um objeto desejável. Quem está entendendo? Olhos santos. Eita, que avião! Que avião! Cuidado que esse avião ele decola para baixo. Malícia. Malícia. Tudo vê maldade. Tudo vê defeito. Elogia, mas já com aquela crítica atrás, já com o pezinho atrás. Malícia. Tudo isso entristece o Espírito Santo. O que temos que fazer então, pastor? Para recuperar a confiança desse Espírito. Irmão, uma confiança quebrada é igual num relacionamento. Um relacionamento onde há traição, demora-se muito tempo para se recuperar a confiança. E para se recuperar a confiança tem que haver esforço. Sim ou não? Tem que haver sinceridade. Coisa que teve de sobra em Davi quando ele pecou contra o Espírito Santo. Salmo 51 para a gente encerrar. Já está com as 4 vezes que eu digo que eu vou encerrar e nada, né? Mas está valendo a pena essa palavra? Está servindo, irmão? Meu irmão, isso aqui é para mim também, é para todos nós. Versos 11, Salmos 51, 11. Quem está com frio, diga amém. Tem dó dos irmãos. Desliga uma máquina aí de trás. Tá frio, gente? Tá frio. Tem gente que tá com frio. Eu tô achando uma delícia. Salmos, o que eu tenho que fazer, homem de Deus, para mim recuperar esse espírito tão necessário na minha vida? Versículo 11. Ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Irmão, é só pedir com amor, é só pedir com verdade. Espírito Santo, não me lance fora da tua presença.
Eu não quero te perder. Como você diria para uma pessoa que ama? Se você tivesse uma pessoa que é muito importante para você, se você soubesse que aquela pessoa está saindo da tua vida, você não iria falar com ela com todo o amor? Você não seria sincero e diria: olha, me dá mais uma chance? É o que temos que fazer hoje. Ele é uma pessoa que deve ser amada, respeitada como Deus, Espírito Santo. Amém? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Vamos